Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio Zambuja. Esse trabalho de hoje é a continuação da semana passada, né? A gente vai falar sobre a família Llama e hoje o assunto é falar sobre o Llama 2, né? O lançamento mais recente da Meta. Então, a gente vai falar sobre a família 2, que vem como uma continuidade do trabalho realizado em cima do Llama 1, que foi até recente, né? Foram duas entregas bastante próximas no tempo. Então, a apresentação vai ser composta em duas partes, né? Eu vou apresentar uma parte, a Dayana vai apresentar a segunda parte. Então, a gente vai começar com uma breve introdução, falar sobre o Foundation Model do Llama 2, falar sobre o chat, né? O Llama 2 Chat, que é o fine tuning do Foundation Model, e depois falar sobre segurança, né? Que é um assunto que eles abordaram com muita força nesse trabalho. E depois fazer algumas considerações finais. Então, para começar, a gente vai falar sobre um panorama geral de LLMs, né, no contexto aqui específico de quando o Llama surge. Depois falar sobre a visão geral da família Llama 2, falar também sobre arquitetura para treino e avaliação do Foundation Model, falar também sobre o Fine Tuning, né, o Supervised Fine Tuning, o Reinforcement Learning e avaliação desses assuntos, e depois falar sobre a segurança, falar de novo, a gente vai rever um pouco do que foi dito, mas com um enfoque em segurança. A gente vai falar sobre pré-treinamento, sobre segurança no fine tuning, sobre o trade-off, né, sobre a relação de compromisso entre segurança e utilidade do modelo, e falar sobre o red teaming, que a Meta investiu muito nisso. A gente vai falar um pouco sobre isso e sobre a avaliação dos modelos do ponto de vista de segurança. Então, para introduzir o assunto, eu gostaria de falar sobre o panorama onde o Llama se iniciou agora no início desse ano, né? Então, vou voltar um pouco no tempo, lá em 2017, com a criação do Transformer, né, que foi a inovação que permitiu toda essa corrida aí de LLMs. Logo depois da aparição do Transformer, em 2018, nós já tivemos os primeiros modelos LLMs, primeiros modelos desenvolvidos, em especial o GPT e o BERT, né, da Google e da OpenAI. Depois disso, houve um desenvolvimento, continuou o desenvolvimento em LLMs, e em 2020 a gente teve mais um marco. Foram os trabalhos do GPT-3, quando foi lançado. Então, foi um crescimento bastante grande da quantidade de parâmetros, e percebeu-se que, à medida que os parâmetros crescem, os modelos têm a capacidade de aprender com poucos exemplos. Então, eles ganham a capacidade de aprender com uma pequena descrição e poucos exemplos sobre um problema específico. Então, esses dois trabalhos são bastante importantes, né, do GPT-3. Em especial, esse trabalho aqui, Scaling Laws for Neural Language Models, do grupo da OpenAI, definiu algumas regras de escalabilidade. Então, e que essas regras de escalabilidade influenciaram diretamente os próximos modelos que foram desenvolvidos a partir daí. Então, eles fizeram esses trabalhos de escalabilidade, em geral, eles definem modelos de diversos tamanhos, né, baseados numa mesma arquitetura, e analisam o resultado da qualidade do treinamento em função da quantidade de parâmetros. No caso, eles avaliaram também a quantidade do dado de treinamento e também a quantidade de poder computacional utilizado. Então, são três variáveis que definem uma variável final, que seria a qualidade, que é uma medida da qualidade do modelo, né? E eles perceberam que existe uma função potência dessas variáveis aqui, C, ou a variável D, ou a variável N, e que L, a qualidade do treinamento final, pode ser descrita através dessas fórmulas. Isso é uma aproximação, claro, mas levou algumas conclusões e diretrizes de treinamento, né, que influenciaram os próximos treinamentos. Em especial,
apesar de eles mostrarem que a qualidade do treinamento aumenta à medida que a gente aumenta C, D e N, a taxa de influência dessas variáveis no aumento, ela varia um pouco, de forma que, segundo eles, o crescimento do número de parâmetros do modelo é mais determinante do que o crescimento da quantidade de dados, segundo as regras de escala do Kaplan. Então, de certa forma, eles definiram por um dado valor fixo disponível para treinamento, eles definiram uma regra geral assim que vale a pena treinar modelos grandes numa quantidade relativamente pequena de dados. Então, isso influenciou os anos seguintes, como eu falei, de treinamento dos próximos LLMs, de forma que em 2022, até 2022, houve uma espécie de corrida onde o aumento da complexidade do modelo era determinante. E aí houve 2 trabalhos também bastante importantes em 2022, do Palm e do Gopher. O Palm do Google Research e o Gopher da DeepMind, nessa linha de aumento da capacidade. Ao mesmo tempo que eles optaram por essa linha, o trabalho da DeepMind com o Gopher foi em paralelo com o trabalho do Chinchilla, que veio logo junto, né, do Gopher. E eles reavaliaram essas leis de escala, de forma que, em 2022 ainda, o trabalho do Chinchilla originou uma nova lei de escala novas leis de escalabilidade. O que eles perceberam foi que nas regras de escalabilidade do Kaplan, né, que veio lá de 2020, o que eles sugeriam era, à medida que eu aumento em 10 vezes a minha capacidade computacional disponível, eles sugeriam que eu deveria dividir em 5,5 vezes o aumento na complexidade do modelo e 1,8 vezes no aumento de dados de treinamento. Foi isso que eles sugeriram. E aí o trabalho do Gopher e do Chinchilla foram feitos em paralelo, mesma empresa, equipes compartilhando informações e chegaram a novas percepções em relação a isso. Então, no final do trabalho do Chinchilla, o que eles propuseram são as Chinchilla Scaling Laws, onde, em vez de aumentar o tamanho do modelo mais do que a quantidade de dados, eles propuseram que era melhor aumentar em quantidades iguais, em proporções iguais. Então, à medida que eu aumento a minha capacidade computacional, eu deveria distribuir o meu aumento tanto em tamanho do modelo, quanto em quantidade de tokens de treinamento. Então, isso foi uma mudança, né? Digamos assim, uma nova influência, né, em treinamentos. E o Chinchilla é um pouco prova disso, porque ele possui 70 bilhões de parâmetros, muito menos que o Palm de 540 e o Gopher, e ainda assim ele tem resultados bastante competitivos com eles. E logo em seguida veio o Llama. E aí o Llama vem com uma outra abordagem, não que ela substitua, mas ela simplesmente vem com uma outra abordagem que se mostra válida para os objetivos do Llama, que eram ser open source. Né? Então, em 2023, eles começam a focar não mais em ter um dinheiro fixo para treinamento, mas sim em ter um dinheiro fixo para inferência, ou melhor, dar um peso maior para a inferência. E uma vez que a gente vai dar peso maior para a inferência, a gente vai privilegiar modelos menores, que o custo de inferência vai ser menor. Então, mesmo que o custo de treinamento seja maior, se eu estiver privilegiando a inferência, eu vou priorizar modelos menores. Então, o que se percebeu, né, no trabalho do Llama 1 é que, apesar do Hoffman, aqui em 2022, nesse trabalho aqui do Chinchilla, ter mais ou menos recomendado que para treinar um modelo de 10 bilhões de parâmetros, a gente deveria ter 200 bilhões de tokens, o trabalho do Llama 1 indicou que, ao treinar um modelo de 7 bilhões, ele continua melhorando, mesmo depois de 1 trilhão de tokens. Então, tem esse novo caminho aí que
que cai bem para os objetivos do Llama 1, que é fornecer um modelo de qualidade para comunidades de pesquisa. Né? E aí só um gráfico aqui mostrando tudo isso que eu falei agora. Então, em 2017 começa os Transformers, GPT, primeiros LLMs, aí vem o GPT-3, né? Aqui se percebe os LLMs com novas habilidades, né? E daqui para cá começou essa corrida, e nessa cor mais escura, onde se prezava muito pelo aumento da complexidade do modelo. Até que o Chinchilla iniciou numa fase um pouquinho diferente, não que elas se substituam, não é isso, mas ela traz uma visão um pouquinho diferente e uma visão de que pode ser interessante também ter modelos menores treinados com mais dados. E aí o Llama, quando vem o Llama, até porque ele foca na inferência, né, pensando justamente nesse propósito dele de servir a comunidade, que não tem tantos recursos computacionais, ele também coloca uma outra luz nisso tudo, que é o fato de que vale a pena ter modelos menores treinados com muito dado. Aqui é só uma ilustração do que os Foundation Models começam, quais são as propriedades, né, as características, as habilidades que eles começam a ter à medida que os parâmetros crescem. Né? E aí, seguindo, a gente chega agora, finalmente, numa visão geral do que seria a família Llama 2, né, de modelos. Então, qual é dado esse contexto anterior, né, dado que o Llama 1 já tinha sido criado com o objetivo de servir a comunidade, né, científica, agora o Llama 2 vem dando continuidade a isso, com o mesmo objetivo, e ainda mais aumentando essa liberação de código-fonte também para uso comercial. Então, o que acontecia é que tinha o processo de pré-treinamento, ele era, apesar de ser relativamente simples, eu nem sei se eu concordo com isso, que eu acho bastante complicado quando eu vou olhar, ele é muito custoso computacionalmente. Então, poucas empresas ou governos conseguem ter dinheiro suficiente para realizar esses pré-treinamentos. Né? E o fine-tuning e o reinforcement learning também é caro, tanto de poder computacional como também humano. São muitas equipes envolvidas, organizadas, então é um trabalho também bastante caro. No momento da criação do Llama 2, os modelos open source, o Llama 1, o Bloom, o Falcon e outros, eles tinham resultados comparáveis com modelos base, né, Foundation Models, fechados, como o GPT-3 e o Chinchilla, por exemplo. Mas não existia competidor open source para os modelos com fine-tuning como o ChatGPT ou o Bard Cloud. Aí o Llama 2 é justamente a continuação do trabalho do Llama 1. O Foundation Model não mudou muito, mas eles deram muito, como a gente vai ver mais para frente, mas eles deram muita atenção ao chat em si, né? Criando o fine-tuning para chat do Llama 2 e um fine-tuning bem recente, que é o caçula, digamos assim, da família, que é o Code Llama. Então, em 18 de julho, se eu não me engano, desse ano, lançaram o Llama 2, né? A grande novidade é que ele é open source tanto para pesquisa quanto para negócio. Então, ele expandiu, né, essa questão. Aqui as informações mais gerais, né, onde a gente pode encontrar os links, onde pode encontrar informação sobre o Llama. Então, tem o site da própria Meta, tem bastante coisa ali, e pessoalmente ali a gente acha tudo que está aqui embaixo. Né? Então, a data de release foi 18 de julho de 2023, o código no GitHub está aqui. O Llama 1, ele virou um branch desse mesmo repositório, né? O que antes era o Llama 1 virou um branch, aí colocaram o Llama 2 por cima, e tem também já código do Hugging Face, né? Do Llama 2, adaptado para algumas coisas do Hugging Face, com o apoio da Meta também. A Meta não é só a comunidade que já fez isso, a Meta apoia essa facilidade, né? E também existe o código disponível nos provedores de nuvem, como Azure e AWS. E
para fazer o download, a gente só precisa se cadastrar e aceitar uma licença de uso, e a partir daí a gente vai receber o e-mail e consegue acessar o modelo. E isso é necessário tanto pelo Hugging Face quanto pelo GitHub diretamente. Então, o que inclui, né, o release do Llama 2? Ele inclui os pesos do modelo e código inicial para os modelos pelo modelo pré-treinado e para o modelo fine-tuned, né, o modelo com ajuste fino. E os parâmetros variam de 7 bilhões a 70 bilhões, são na verdade, três modelos só, a gente vai ver melhor daqui a pouco. Então, de novo, o que é entregue é o código com o modelo, os pesos com o modelo, muita documentação em cima. No Hugging Face já tem um monte de outras ferramentas auxiliares, códigos que a gente pode usar para iniciar, por exemplo, código para geração de texto. Então, já tem notebook usando o Llama no Google Colab, e já usando o LoRa, né, quantizado. Tem vários tipos de notebook para classificação de texto, para otimização. Então, já tem para inferência, já tem notebook para inferência. Então, se a gente vai começar um código Llama 2, a gente pode procurar aqui, ver se a gente acha algo próximo do que a gente gostaria. Talvez já tenha alguma coisa que ajude. E mais do que isso, a Meta parece bastante comprometida com isso, né? Comprometida com o fato de ser open source, comprometida com ela ser a principal, digamos assim, dona, entre aspas, né, desse código, né? Então, ela está realmente demonstrando que ela vai dar o suporte necessário e todo o comprometimento necessário com segurança, etc. Mais algumas informações gerais. Então, o modelo foi treinado entre janeiro de 2023 e julho de 2023. Esse foi o lançamento, né, desse modelo. Ou seja, aqui estamos falando em 3 meses, em 6 meses, mais ou menos, o total, né? Isso aqui está considerando, provavelmente, fine-tuning. E o dado de treino, ele tem um corte em setembro de 2022, para o dado pré-treinado. Mas foi utilizado alguma informação também até julho de 2023 durante o fine-tuning. Então, basicamente é setembro de 2022, mas tem alguma outra coisa aí que ele deve ter absorvido mais recente. E aí, sobre os detalhes maiores do modelo, né? São 3 modelos disponíveis para baixar, para download. Um de 7 bilhões, um de 13 bilhões e um de 70 bilhões. Tem um outro modelo intermediário que eles testaram, treinaram, um de 35 bilhões, só que eles não liberaram para download porque não teve bons resultados na segurança. E aí eles informaram que enquanto eles não tiverem tempo para lidar e melhorar a segurança desse modelo de 35 bilhões, eles não vão liberar. Então, só existem 3 modelos liberados. A comunidade, pelo que eu pude ver, já está reclamando bastante da ausência desse modelo de 35 bilhões, que ficaria aqui no meio, porque ele ainda é um modelo que, com quantização, tem um potencial de caber numa GPU. Então, para quem vai trabalhar com pesquisa, o modelo de 35 talvez fosse o modelo que traria os melhores resultados, ainda utilizando uma simples GPU, uma única GPU, né? Então, o modelo é pré-treinado com 2 trilhões de tokens, 40% a mais do que o Llama 1, e tem um context length de 4K. E aí, assim, dados de fine-tuning, foram mais de 100 mil exemplos de amostras de fine-tuning supervisionado e mais de 1 milhão de anotações de preferências humanas. É um trabalho bastante grande de fine-tuning. Aqui só para também dar uma visão bem geral e rápida de que o Llama 2 realmente fica acima dos outros modelos free, de código livre, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai ver isso aqui mais para frente. E os modelos, repetindo, é o Llama Chat, né, o fine-tuned para chat, e o Code Llama, que é ajuste fino para código, né, para falar sobre código, escrever código. Então, ele foi treinado com 500 bilhões de tokens de código, além do que já foi treinado o modelo base, né?
A gente não vai falar do Code Llama porque não deu tempo para a gente se estruturar e conseguir dar informações maiores de como foi feito o treinamento, etc. Isso pode ser que fique um pouco para frente, para outras oportunidades. E aí, essa questão do comprometimento. Realmente, a Meta, repetindo o que eu tinha dito antes, ela está muito comprometida com o produto como um todo, né? Principalmente em relação à responsabilidade. Então, tem uma equipe de Red Teaming que eles dizem que vai continuar ativa mesmo depois do treinamento, e com o canal aberto de comunicação com os desenvolvedores que venham a utilizar o Llama 2. E, além disso, eles têm 3 iniciativas no próprio fórum, no próprio site deles, que, pelo que eu entendi, existem para criar um incentivo para a comunidade, principalmente acadêmica, utilizar de fato o Llama, e eles poderem ajudar nisso. Então, tem fóruns onde as pessoas podem participar, tem um desafio que a Meta disponibilizou, provavelmente ele deve ter algum benefício financeiro, não sei dizer, não olhei com detalhe, e tem aqui uma comunidade de pesquisa que a gente pode se cadastrar e provavelmente acompanhar mais de perto o que está acontecendo lá e ter voz também para pedir alguma coisa. Então, realmente, eles parecem estar bem comprometidos com essa questão. E aí, só 2 questões que são interessantes, né? Uma pode ser importante para quem for trabalhar com Llama, principalmente pensando em ter uma aplicação futura, e a outra é mais curiosidade mesmo. A primeira é curiosidade. No termos de licença, na aceitação de licença do Llama 2, tem essa frase aqui, eles, para empresas que na data de lançamento do Llama 2 tiverem mais de 700 milhões de usuários ativos, a Meta pode se negar a fornecer a licença para eles. Provavelmente eles estão pensando nos competidores como Google, Amazon, TikTok, alguma coisa assim. São essas super empresas que poderiam começar a usar o Llama e eles se veem no direito aqui de reavaliar se eles vão deixar ou não. E aqui uma outra coisa que também achei interessante, que é no Model Card, que fica no GitHub, não é nem na licença, nos termos de aceite de licença. É no Model Card, está escrito para que serve, né, o uso do modelo. E aí ele diz aqui bem claramente que está fora do escopo de uso usar o Llama 2 para outras linguagens além do inglês. Eu não sei exatamente por que isso e não sei se isso tem alguma implicação para quem vai desenvolver pensando em gerar uma aplicação, por exemplo, para usar em português aqui no Brasil. É algo para ficar de olho. E aí, seguindo agora, a gente vai, então, depois da introdução, dar uma olhada no modelo base, né, no Foundation Model. Então, o Foundation Model, basicamente, é o que a gente vai ver agora, aqui em vermelho. Depois a gente vai ver o dado de pré-treinamento, depois o pré-treinamento em si. Então, o que é a arquitetura desse Foundation Model, né? Ele é auto-regressivo Transformer Decoder Only. Como eu já disse, vem 3 modelos, 3 tamanhos, 7 bilhões, 13 bilhões, 70 bilhões. O Llama 2 não descreve mais detalhes quais são os parâmetros desses modelos, mas a gente pode se basear um pouco no Llama 1. No paper do Llama 1 ele descreve isso, pelo menos de uma forma aproximada, né? Os modelos têm quase um mapeamento 1 para 1, de 7 bilhões para 6,7 bilhões, mapeamento entre Llama 1 e Llama 2, 13 bilhões, 13 bilhões, 32 bilhões e tem um aqui de 35 bilhões que não foi para release, e um de 65 bilhões contra um de 70 bilhões do Llama 2. Então a gente pode mais ou menos se guiar por essas definições da arquitetura do Llama 1, imaginar que são parecidos. Então, a dimensão do modelo de 7 bilhões é de 4.096, 4K, a dimensão do modelo de 13 bilhões é de 5.000, aproximadamente, até que o de 70 bilhões é de 8.000, de 8K de tamanho. A quantidade de heads, né, do Multi-Head Attention varia de 32 até 64, então são 64 heads do Multi-Head Attention, e transformers encadeados numa profundidade de até 80, variando de 32 do modelo menor até 80. E aqui dá para ter uma ideia aproximada, a gente consegue imaginar aqui o poder de transformação que esse LLM deve ter, né? Imaginando ainda que existem modelos ainda maiores. E aí,
a gente vai usar a ilustração do Transformer, né, como definido pelo paper original do Attention is All You Need, para entender como é a arquitetura do Llama 2. Então, para começar, a proposta original é um encoder-decoder, e aí a gente, no Llama 2, usa um decoder only, então a gente basicamente vai fazer um corte aqui do decoder, e além de fazer o corte só do decoder, a gente ainda vai retirar uma parte dele, como outros modelos fazem, e a gente fica com essa estrutura aqui da direita. Então, é a primeira alteração que se faz em relação ao transformer original. Depois, a gente tem uma estrutura que mantém muita coisa que o Llama 1 já tinha feito. Então, em especial, a gente tem uma pré-normalização que foi baseada no GPT-2 e GPT-3. O que acontece nessa pré-normalização? A normalização que ficaria aqui depois do feed-forward e depois do multi-head attention, ela é transferida para antes, né? Por isso, pré-normalização. Então, ela é transferida para cá, e essa aqui é transferida para cá. E, além disso, é incluída uma nova normalização no final do bloco. Então, essa é uma das alterações que já vi no Llama 1. Outra alteração é a troca da função de normalização. O padrão era o lei enorme, agora a gente está com a norma RMS. Então, é só uma substituição realmente da norma. Depois a gente tem os embeddings, que são usados, não são mais positional embeddings, e sim rotor embeddings. A gente mostrou o conceito disso na semana passada. Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não entendi plenamente, né, os detalhes de como funciona o rotor embedding, mas eles têm benefícios. E aí depois, outra alteração que já tinha no Llama 1 é o uso de uma função de ativação do tipo GLU, que significa Gated Linear Units. Então, só para contextualizar, né, onde que ocorre essa alteração, a alteração da função de ativação ocorre dentro do sublayer feed-forwards, né? Então, se a gente for entrar no detalhe disso aqui, a gente tem o feed-forward, o sublayer feed-forward, como ele foi definido pelo paper do Attention is All You Need, onde a gente tem como se fossem uma MLP de duas camadas escondidas, né? Uma seria esse par aqui, W1 ReLU, e a outra é só um W2 com uma ativação identidade, então fica só o próprio W2, seria uma transformação linear. E aí o resultado do feed-forward seria a multiplicação do X pelo W, pelos pesos W, e passando pela função de ativação. Está descrito aqui nessa fórmula. E depois o resultado disso a gente passa pelo peso da camada linear. Então, isso é o que é proposto lá no paper original. Opa, desculpa. E aí, o que acontece nessa alteração inserida no Llama 1 e também mantida no Llama 2 é que ele substitui isso por uma ativação do tipo GLU. Essas funções de ativação do tipo GLU, elas mudam um pouco a estrutura dessa feed-forward network e criando 3 conjuntos de pesos, né, onde tem um fluxo de processamento aqui que segue muito próximo do fluxo original, e tem um outro fluxo que são só pesos lineares, não tem função de ativação, e depois esses 2 caminhos são unificados com uma multiplicação elemento a elemento. E depois sim passa pelos pesos lineares W2. Essas funções de GLU, na verdade, representam uma família de funções. A gente pode colocar aqui, nessa parte aqui, a função de ativação que a gente quiser e testar isso, né? E no trabalho de estudo da família de funções de GLU, a função switch foi uma das que teve o melhor resultado. Então, é o que é usado dentro do Llama 1 e do Llama 2, uma função GLU do tipo switch. Continuando, aqui a gente já falou na semana passada, só para ilustrar um pouco o que é essa switch, né? A switch ela é uma função muito parecida com a ReLU, só que ela pode ser vista, segundo eles, de forma intuitiva, como uma ReLU suavizada, né? Então ela tem um comportamento muito parecido aqui, mas ele não é reto
não é reto, e isso permite que ele tenha gradientes um pouco mais ricos e que melhore um pouco o treinamento. E também tem um gradiente mais rico nessa parte aqui, onde a ReLU é toda zero, né? Ela não contribui, valores negativos, como são propagados pela ReLU, não influenciam em nada. E aqui, a Switch, ela consegue diferenciar e tornar o gradiente mais rico durante a propagação. E a Switch nada mais é que a sigmoide multiplicado, sigmoide de x multiplicado por x. Tem um fator beta aqui que é multiplicado dentro da sigmoide, mas em geral se usa beta 1, né, e é por isso que a gente tem esse nomenclatura aqui de switch 1, que é switch com beta igual a 1. Então, seguindo, a gente também tem agora outras mudanças arquiteturais do lema 2 que são diferentes do lema 1. Então, a primeira é o grupo de Query Attention. Né? O grupo de Query Attention é uma alteração que ocorre aqui dentro do Multi-Head Attention. E como que ela funciona aproximadamente, né? Quando a gente vai calcular lá, vai realmente usar o transform e fazer os cálculos, em algum momento é necessário armazenar, calcular, né, os pesos, aqui a gente está falando do multi-head, né? Então são vários heads, e a gente tem queries, keys e values para esses heads, e dentro lá da sequência de cálculos que é feita dentro do transform, em algum momento a gente precisa recalcular keys e values para os tokens que estão, digamos assim, mais à direita na nossa sentença. Numa implementação default do transformer, a gente não recalcula esses pesos para ficar mais rápido e faz um cache deles em memória. Então, a gente, numa implementação padrão, é comum fazer cache desses valores em memória, mas à medida que os contextos aumentam, né, e que os batch sizes aumentam, esse cache acaba se tornando um gargalo. Então, existem algumas soluções para isso. Uma solução é a multi-query, chama-se multi-query attention, né? Em vez de multi-head attention, tem multi-query attention, onde, no caso, a gente faz uma aproximação da proposta original do transformer e só mantém um valor de value e key para todos os heads, para todas as queries, digamos assim, em questão. Isso traz ganhos muito significativos durante a inferência, né, porque diminui bastante esse gargalo que era gerado pelo caching de tanta informação assim, como era nesse caso, mas ele atrapalha um pouco a qualidade durante o treinamento. Então, uma outra solução é intermediar essas duas, que é o grupo de Query Attention, criado pelo Google, e que é utilizado no Llama 1, no Llama 1 não, que é utilizado no Llama 2 somente. E aí, esse grupo de query é um meio do caminho entre o multi-query e o multi-head. Então, em vez de ter só uma aproximação mais drástica, digamos assim, do comportamento de transformer, calculando apenas um value e um key, ele aumenta esses valores. Então, a gente pode aumentar a quantidade de valores que a gente vai armazenar e aumentar a quantidade de keys que a gente vai armazenar. E aí, com isso, a gente consegue ter o ganho, os dois ganhos, né? A gente consegue ter a qualidade do resultado de treinamento próximo da implementação em cache, que é a implementação, digamos assim, completa do transformer, e com uma performance comparável com a do multi-query attention, com o MQA. Então, essa foi uma outra alteração nova trazida pelo Llama 2. E a outra alteração é bastante forte, né, importante, que é o uso de um contexto de 4K. Então, ele duplicou o contexto, o tamanho do contexto, em 2 vezes em relação ao Llama 1. Aumentar o contexto é bastante importante para diversas atividades, por exemplo, a atividade de sumarização de texto, que a gente consegue colocar mais texto e a sumarização vai conseguir entender esse volume maior de texto para poder fazer o resumo. E, em conjunto com essa alteração, eles fizeram teste de ablação. Para explicar o que é um teste de ablação, caso alguém não saiba, são testes de desempenho, né, do resultado, que são modelados, desenhados para testar a influência de um componente específico da arquitetura. Então, no caso aqui, eles fizeram teste de ablação para identificar a influência do uso de contextos 4K e de 2K.
Esses testes, basicamente, eles vão tentar, pelo menos na proposta deles, né, esse teste de ablação, basicamente eles montam uma arquitetura reduzida, né, até porque eles têm que fazer muitos testes, não dá para fazer o teste no LLM completo, eles montam uma arquitetura reduzida com contexto de 4K e outra similar, só mudando o contexto de 2K. E realizam testes default, os testes padrão de benchmark. E aí os resultados que eles gostariam de obter para testes benchmark, onde realmente o meu contexto precisa ser maior de 4K, o comportamento da rede com 4K tem que ser bastante superior ao comportamento do Context Lens 2K, e é o que a gente vê aqui em cima. Provavelmente os prompts que existem aqui nesses benchmarks exigem algo maior do que 2K, e aí a arquitetura de 2K tem um comportamento ruim, não vai conseguir considerar toda a informação, e a de 4K não, ela considera tudo e tem um comportamento muito melhor, como é o que a gente espera. E, por outro lado, o teste de ablação também tem que garantir que em usos do modelo em que o contexto útil, né, digamos assim, é menor do que 2K, o tamanho do prompt é menor do que 2K, o fato de estar usando um contexto de 4K não vai fazer mal, né? Também seria ruim, até porque a maioria dos usos, eu acho, típicos, vem de contextos não tão grandes. Então, aqui, nesse segundo teste, eles comprovam isso também. Os testes de contexto de 4K se saem praticamente iguais aos testes de 2K. Então, eles meio que garantem que essa alteração aí foi feita com sucesso. E aí, mais um aspecto da arquitetura, né, que é o só informativo, mais informativo, que é o tokenizer que eles usam, né? Então, eles usam o mesmo tokenizer do Llama 1, que usa um algoritmo de byte pair encoding. Os algoritmos, os números, né, como um todo, eles são divididos em dígitos individualmente. Então, um token não é um número completo, um número que apareça no texto completo, ele é subdividido em dígitos, né? Então, os dígitos fazem parte do corpus, mas o número completo não. E o tamanho do vocabulário acaba tendo 32 tokens. Esse é o tokenário que ele usa no Llama 1 e também no Llama 2. E aí alguns detalhes de arquitetura que eu vou passar um pouco, porque a gente só vai começar a ficar muito extenso. Aqui, o objetivo aqui era só mostrar, principalmente para a gente, né, que está trabalhando em pesquisa, eventualmente pode precisar implementar alguma coisa diferente. Só para a ideia desse slide era mostrar o quanto isso é complicado de se fazer. Então, eles implementarem eficientemente o Llama, eles tiveram que alterar código, implementar o próprio gradiente para fazer checkpoint e reutilizar computação, não ter que calcular de novo. Então, eles tiveram que abrir mão do PyTorch, do gradiente do autograde do PyTorch, para poder fazer a própria backpropagação. Então, o objetivo desse slide é um pouco isso, só mostrar que é complicado realmente mexer e a fundo. Normalmente, essas equipes são multidisciplinares, com pessoas com vários conhecimentos bem específicos, né? E aí a gente vai para o pré-treinamento, para o dado de pré-treinamento, né, do Foundation Model. Então, o que a gente tem no Llama 2 é um novo conjunto de dados públicos. Ele não fala, não detalha quais são esses dados, então a gente fica com essa sensação aqui de ausência de informação. Ele faz questão de dizer a todo instante que ele nunca inclui as informações provenientes dos produtos da Meta, né, os serviços da Meta. Nos dados de treinamento, eles fizeram um esforço grande para remover sites que conhecidamente possuem informações pessoais, privadas, né, de indivíduos, e aplicaram muito esforço no tratamento desse dado em relação à segurança e ética. Isso a gente vai ver na segunda parte da apresentação. E eles tentam utilizar da melhor forma possível as informações, as fontes de informação que têm informação factual, né? Isso para poder tentar impedir um pouco o aparecimento de alucinações. E eles usam no dado de treinamento, como a gente já disse anteriormente, 2 trilhões de tokens, o que significa 40% a mais do que a quantidade de tokens utilizada no Llama 1. Aí, seguindo aqui, apesar deles não terem detalhado os dados de treinamento e de falarem que é um novo mix de dados de treinamento,
A gente pode olhar para o Llama 1, que publicou com mais detalhes isso, e aí essa é a distribuição de dados de treinamento do Llama 1. Eu fico imaginando que ele não deve ter se diferenciado muito disso, apesar de ser um novo mix, mas que eles fizeram um trabalho grande em cima de pré-processar esse dado e ter um dado de melhor qualidade. Isso parece que eles fizeram no Llama 2. E aqui é só mais um exemplo também de como essas etapas todas que a gente vê na LLM são todas complicadas se a gente olhar e se a gente for olhar no detalhe, né? Por exemplo, ainda no paper do Llama 1, ele comenta sobre o uso aqui desse fonte de dados, do Common Crawl, que é um site que fica vasculhando a internet e guardando informações estatísticas e conteúdo sobre a internet como um todo. Então, ele tem vários terabytes de informação, né? A gente usa aqui 3.3 no Llama, e a gente não pega só essa informação diretamente. Aqui eu só botei esse slide para mostrar o quão difícil é. A gente pega o dado, tira a duplicação de informação, que a gente pega os dados de 2017 até 2020, onde tem muita coisa aplicada, né? Anualmente eles devem colocar isso no ar, com muita informação, claro, redundante entre os anos. Então tem que ter uma deduplicação de dados, um trabalho em cima disso, tem que ter a identificação de linguagem, remover as páginas que não são em inglês, no caso deles, filtrar conteúdo de baixa qualidade, e para isso eles usam um modelo de linguagem NGRAM, treinar um linear model, descartar páginas que não são referência. Então tem uma série de atividades de pré-processamento desse dado que são complicadas. Então é mais o objetivo aqui é ressaltar o quão difícil que é cada uma dessas etapas que a gente vê aqui no final como um paper, né, só citando, usamos 67% desse dado, mas na verdade tudo tem muita coisa por trás trabalhada, né? E aí vem o treinamento, de fato, do Foundation Model. Então, aqui tem os hiperparâmetros, não vou entrar em detalhes sobre eles, tá? Aqui está só para documentação. Uma linha geral de comparação do treinamento do Llama 1 e do Llama 2, a gente já viu boa parte disso, né? Quais são os parâmetros, os modelos entre um e o outro, context length aumentou, duplicado de 2K para 2K, aquela diferença no grupo de Query Attention, que foi introduzida do Llama 2, e ela só é introduzida para os modelos maiores, porque para os modelos menores a implementação default com cache já é razoável, e o aumento da quantidade de tokens de treinamento, em 40% basicamente em relação ao Llama 1. Aqui a gente vê o gráfico de perda, na verdade não é de perda, ele mostra aqui o gráfico de perplexidade. Se eu entendi direito, a perplexidade representa um pouco da confiança que a gente tem na nossa previsão, confiança da probabilidade que sai lá no final, só que na verdade é uma confiança invertida, né? Quanto menor, mais confiante eu fico. Então o gráfico se comporta muito como uma função de perda. E a gente vê aqui o que a gente já comentou antes, que é o fato da gente treinar um modelo não tão grande assim, de 70 bilhões, e ele, apesar, depois de 2 trilhões de tokens, ele continua caindo. Então, isso indica que a rede não atingiu a saturação ainda, a gente pode continuar treinando esse dado com mais... continuar treinando esse modelo com mais dados, ele deve melhorar. Aqui só mostrando o treinamento do Llama 1 com o Llama 2, a gente vê aqui o aumento da quantidade de tokens, né, que vai até 2 trilhões, até aqui 1 trilhão e 400, e o comportamento é basicamente o mesmo, tanto que a arquitetura deles é muito parecida. Houve diferenças, principalmente em relação a ganho de desempenho. Depois a gente vai falar sobre isso. E aí, assim, o hardware de pré-treinamento, eles usaram 2 clusters para treinamento, um cluster de pesquisa, um cluster de produção. Eu não vou entrar em detalhes, os dois usam NVIDIA A100, mudando apenas a interconexão entre elas, né? Uma com InfiniBand, a outra com RDMA over Ethernet, e eles têm um cap de potência diferenciado entre os dois clusters, por questões, provavelmente, de decisão deles. Então, foram nesses clusters que eles rodaram, e aqui estão alguns resultados, né, do treinamento. Então, o Llama 2 rodando nos 4 modelos, lembrando que esse aqui não está disponível para release, mas foi treinado. Então, o total de horas de treinamento dos 4 modelos foi 3 milhões, algo em torno de 3 milhões de horas de GPU, né, de GPU A100. Então,
3 milhões de horas uma GPU A100 estaria rodando para treinar esses 3 modelos aqui. Traduzindo isso, tentando traduzir isso para alguma coisa mais entendível, a gente pode imaginar que se a gente tiver um cluster com 2.000 A100, a gente vai ficar 70 dias utilizando esse cluster 24/7, e para ter o treinamento desses 4 modelos aqui. Só a título de um exemplo, né? A gente fica vendo e ouve falar da quantidade enorme de treinamento, de custo computacional que tem os modelos, isso é verdade, né? E para modelos maiores, lembrando que esse aqui é pequeno, esse custo deve ser muito maior, imaginando um GPT-4, que a gente nem sabe direito a quantidade de parâmetros que tem, mas ele deve ser mais do que trilhão, dezenas de trilhões. Então, a gente imagina que o que é 70 dias em um cluster 2.000 A100 possa facilmente se transformar em alguns meses, né? Então, realmente é muito custo. Só que existem várias áreas do conhecimento que precisam de computação de alto desempenho, e isso é o que se consome mesmo. Só para dar um exemplo, na Petrobras, onde eu trabalho, a gente tem um cluster mais ou menos desse tamanho aqui, com 2.000 A100s, e ele fica ligado 24/7, processando 24/7, e tem algumas aplicações que realmente uma aplicação dura 1, 2, 3 meses utilizando esse cluster inteiro. Então, apesar de ser bastante pesado, não é algo que seja completamente fora da escala de outras áreas do conhecimento, né, que precisam de computação de alto desempenho também. Aqui ele foca um pouco também na pegada de carbono, mas eles têm uma preocupação grande com isso também. Mas eles só fazem uma consideração que é interessante, importante, que como eles focam na inferência, né, para poder oferecer para a comunidade um modelo de open source pronto, eles então, assim, não se importam tanto em ter um treinamento pesado para esse modelo, porque o restante das empresas, dos usuários, não vão precisar treinar de novo, ele já está treinado. É só o custo de inferência depois. E aí, deixa eu só ver aqui o horário. Está acabando aqui meu tempo. Aí agora a gente vai para a avaliação do pré-treinamento, né? Então, aqui tem uma tabela comum, né, de avaliação, usando benchmarks de código livre, e ele está comparando o Llama 1 e o Llama 2 com outros modelos open source existentes. Então, a primeira constatação que ele faz é que o Llama 2 é 70 bilhões e ele realmente é melhor do que todos os outros. Outra consideração aqui, que é onde compara o Llama 2 com o Llama 1, a gente está falando só do Foundation Model e está falando de uma arquitetura muito similar, mas o pouco que eles alteraram dessa arquitetura já trouxe ganhos, então o Llama 2 é melhor que o Llama 1, mesmo no Foundation Model. O Llama 2 é melhor que o Llama 1. E também confirmação de que o Llama 2 bate o MPT, que é um outro modelo famoso de open source, e também bate o Falcon. E aí, quando a gente compara o Llama 2 open source com os modelos fechados, e a gente não tem, o Llama 2 não tem um comportamento tão melhor assim, na verdade, a gente percebe que ele é próximo do GPT-3 nos benchmarks que foram realizados, exceto para benchmark de código. Então, essa parte aqui, o GPT-3 tem um valor muito maior de benchmark do que o do Llama 2, mas os outros benchmarks eles foram razoavelmente próximos. O que já é uma coisa bastante interessante, principalmente se a gente considerar que o GPT-3 está em 175 bilhões de parâmetros e o Llama 2 tem 70 bilhões. Né? Outro fator interessante é que o Llama 2 de 70 bilhões ele tem um comportamento muito parecido com o Palm de 540 bilhões. Muito parecido ou até melhor, eventualmente. Então, é um outro resultado interessante do Llama 2. Só que ainda tem uma defasagem grande em relação ao GPT-4 e o Palm 2L, né, que são modelos mais recentes. Né? Então, ainda tem um gargalo grande em relação a isso. Aí, continuando, a gente vai agora para o chat, e eu vou passar um pouco rápido essas informações, porque o tempo está acabando. Mas, assim, o fine-tuning, né, para transformar o Foundation Model num modelo de chat, né, num modelo que
haja como um chat, precisa de um fine-tuning bastante forte, e é custoso, como a gente já comentou antes, e ele se divide em duas etapas. Etapas de supervised fine-tuning e a etapa de reinforcement learning. Então, essa etapa de supervised fine-tuning, só para relembrar da apresentação da semana passada, basicamente o que a gente tem é dados anotados, né, onde a gente tem um humano fazendo uma pergunta e um humano, pode ser o mesmo ou outro humano, que tenta responder como se ele fosse um chatbot. Então, assim, criam-se os dados anotados. Existem dados anotados prontos, base de dados com dados anotados, né? E depois a gente usa esses dados anotados para melhorar o nosso modelo e criar um chat model. Aqui só para dar dois exemplos de anotação, e também isso é um pouco interessante para poder ver o quanto é difícil esse processo de criar anotação, né? Por exemplo, esse prompt foi criado por um humano e a resposta foi criada por um humano. Então, o prompt pede para criar um poema que ajude a relembrar os 10 primeiros elementos da tabela periódica, um por linha. E aí o próprio humano faz um poema como resposta, como se fosse uma resposta aceitável, né, para esse prompt. Imagina, se eu fosse criar um poema desse, eu ia ficar já, acho que uma semana só para ter um poema desse aqui, bonitinho, pronto para um treinamento. Então, esses dados de anotação, eles eventualmente são custosos de se ter realmente, precisando de mão de obra treinada para isso, né? Aqui tem um segundo exemplo de prompt mais focado em segurança. Então, aqui ele faz uma pergunta que, de certa forma, é violenta, né? E a resposta default que a gente quer que o chatbot tenha é que ele não deveria realizar, não vai responder essa pergunta, porque ele não pode lidar com essas perguntas que violem alguma regra, né? E aí, o supervised tuning que ele faz, acho que a principal mensagem que fica, e ele até coloca isso bem claramente no trabalho, e ele começa já falando quality is all you need, fazendo uma referência ao attention is all you need. Então ele fala que para supervised tuning, a conclusão que eles chegaram é que vale muito mais a pena a gente abrir mão de uma quantidade enorme de dados anotados, que possivelmente tenham baixa qualidade, e focar em dados de boa qualidade, mas que sejam em quantidade menor. Então, dentro do processo deles de fine-tuning, de SFT, né, de Supervised Fine-Tuning, eles perceberam que os dados que eles obtinham, seja por anotação própria, seja dados comprados, quando eles faziam um pente fino para avaliar a qualidade desses dados, eles percebiam que tinha muita coisa ruim. Então, o que eles tinham inicialmente milhões de anotações, depois eles acabaram ficando com 27 mil, pouco mais do que 27 mil anotações para serem usadas no fine-tuning. E aí a mensagem que fica é essa: qualidade é o que importa. E isso abre caminho para dar prioridade de esforço de anotação para o método de fine-tuning seguinte, que é o de reinforcement learning com human feedback. Então, basicamente, no Supervised Fine-Tuning é isso que ele tem a mostrar, né? E aí a gente entra no Reinforcement Learning com retorno humano. Só para relembrar também da semana passada, esse processo de Fine-Tuning de Reinforcement Learning, ele começa da seguinte forma: a gente tem um modelo já passado pelo Fine-Tuning inicial, um humano faz uma pergunta para esse modelo e o modelo responde. E ele repete essa pergunta algumas vezes. E esse modelo vai dar respostas diferentes, porque ele, em geral, não é totalmente... Ele tem a temperatura, alguns parâmetros que controlam o quanto que ele vai ser previsível, então ele consegue, para a mesma pergunta, dar várias respostas diferentes. E aí, um humano também vai fazer um ranqueamento dessas respostas, vai dar uma nota para essas respostas. Então, vai ordenar as respostas segundo a nota, e isso vai ser semente, digamos assim, origem para um treinamento típico de reinforcement learning com retorno humano. Esse é um processo iterativo, então a gente vai acumulando essas informações,
aqui, passa pelo treinamento do Reinforcement Learning, ele usa lá todas as estratégias de Reinforcement Learning para atualizar pesos, a gente atualiza os pesos, melhora o modelo, atualiza o modelo aqui e continua, a partir desse momento atualizado, gerando mais informações. Então, ele é um processo iterativo. E aí o que a gente vê, que é no caso do Llama, o que ele optou foi por usar um protocolo de comparação binária, ou seja, ele só tem 2 respostas para cada pergunta e resposta, né, obtida nessa fase. Só vão existir 2 respostas. Isso, ele justifica isso, porque como isso é mais simples, ele diz que é mais fácil utilizar diferentes tipos de prompt, né, resposta, e agregar tudo isso no mesmo algoritmo. Se fossem mais respostas, talvez fosse mais difícil isso acontecer. Então, ele fala mais ou menos que é esse o motivo de usar esse protocolo binário. E aí ele passa por um agente humano, que vai ranquear da mesma forma. Para gerar essa diversidade aqui, ele usou uma estratégia que é utilizar 2 variações do modelo base, né, do Foundation Model, devem ser variações bastante sutis, então ele usa 2 variações para aumentar a heterogeneidade aqui dessas respostas, assim como o hiperparâmetro de temperatura, né, que já naturalmente vai gerar informações diferenciadas aqui. Então, é assim que ele garante essa primeira etapa aqui. E depois, ele atribui, além do humano escolher uma resposta como melhor, né, ranquear ela segundo moderação, ele também tem que dar um parecer sobre essa decisão. Então, o parecer é um label que define o grau de confiança que ele tem nessa ordenação que ele gerou para a resposta. Então, aqui a gente tem uma escala de 4 valores, onde a gente tem uma confiança de que uma resposta é muito melhor do que a outra, um pouco melhor do que a outra, um pouquinho melhor do que a outra, e outra que é melhor, mas assim, não tenho nem certeza se ela é melhor. Então, o humano também dá esse parâmetro, essa informação a mais para o treinamento do Reinforcement Learning. E esses números aqui, esses labels aqui, em algum momento lá na rede tem que ser transformados em números, né? E eles usam duas estratégias. Uma estratégia que aumenta a margem entre o não tenho certeza e tenho certeza absoluta, e outro que usa uma margem menor. Então, a margem aqui de 0 a 1 e a outra de 0 a 3. E aí eles fazem testes de ablação com isso aqui para ver qual é a melhor estratégia para se usar, qual a melhor numeração a se dá para esses labels, né? E o que a gente vê aqui nesse gráfico é a quantidade de anotações que foram feitas, né, e o grau de confiança que foi atribuído para aquelas notas, né? Então, a gente vê que tem muita informação que ele não sabe, que ele diz qual é melhor, mas ele nem tem muita confiança, o anotador não tem muita confiança do que está acontecendo, qual seria melhor. E isso, olhando do ponto de vista iterativo do processo, né? Então, à medida que a gente, voltando aqui, que a gente adquire as informações aqui, passa para o algoritmo de Reinforcement Learning, isso é feito, segundo eles, semanalmente. Eles coletam dados durante uma semana, passa para o algoritmo de Reinforcement Learning e atualiza o modelo. Então, a cada semana, esse modelo inicial aqui é atualizado. Então, o que a gente vê aqui no gráfico, que é interessante, é que no início do processo, ele consegue dizer, ó, tem uma resposta que é muito melhor do que a outra. Mais vezes, né? O azul aqui tem uma resposta que é muito melhor do que a outra. À medida que o modelo vai incrementalmente melhorando, ele começa a não saber mais diferenciar direito. Então, ele começa a dar o anotador começa a ficar na dúvida muitas vezes, que as 2 respostas são boas, provavelmente. Então, aqui dá para ver indiretamente uma possível melhora nas respostas que o modelo vai gerando ao longo dessa iteratividade do Reinforcement Learning. Outra coisa que eles utilizaram foi guiar o processo de Reinforcement Learning muito em função de 2 tipos de objetivos, de segurança e de utilidade, né? Em especial, isso vai ser importante depois quando a gente for falar de segurança.
Então, eles fazem duas coisas. Primeiro, nas anotações, eles dividem os anotadores em dois grupos. Grupos focados em anotações relativas à segurança e em grupos que são focados em anotações relativas à usabilidade, à utilidade, né, na verdade, do modelo. E aí eles treinam esses anotadores especificamente para cada uma das funções, então esse é um diferencial, esse treinamento dos anotadores. E essa mesma divisão acontece durante o processo do Reinforcement Learning. Ele cria dois modelos de reward, um para segurança e outro para utilidade, e isso foi determinante para eles conseguirem, como a gente vai ver na segunda parte da apresentação, driblarem um fato que até então acontecia, que era uma relação de compromisso entre o modelo que é muito seguro e o modelo que é muito útil. Em algum momento a gente vai acrescentando segurança e ele para de ser útil, ou ele se mantém com a utilidade fixa. Então os outros treinamentos de Reinforcement Learning sempre batiam no limite nisso aqui. E eles conseguiram, digamos assim, aumentar a segurança e aumentar a utilidade ao mesmo tempo, sem bater, pelo menos até onde eles fizeram os testes, num limite muito claro. Então, como é um processo iterativo, eles vão gravando, salvando, né, os modelos intermediários durante o processo de Reinforcement Learning, à medida semanalmente, né, eles vão aumentando os dados anotados, treinando, atualizando o modelo, e eles vão gravando esses modelos. E aí aqui a gente consegue ver o modelo de reward para os modelos iniciais, né? Aqui é antes de começar o Reinforcement Learning. O modelo de reward tinha muitos pesos baixos, né? Então dava muito pouco. E à medida que a gente vai aumentando o modelo, os pesos começam a se concentrar mais para o final aqui da faixa de distribuição de pesos de reward, né? Se aproximando muito mais do valor positivo, do valor 1. Isso é também mais um indício de que o modelo, à medida que ele vai treinando incrementalmente, ele consegue ir melhorando, inclusive o modelo de reward vai melhorando junto. E aí tem mais um último ponto só, deixa eu ver aqui, já passei do meu tempo aqui em 10 minutos, mas rapidamente. Tem mais uma questão que eles atacaram, né, no treinamento, no fine tuning, que é essa questão de ter uma espécie de ordem, digamos assim, ou contexto que deveria estar presente ao longo de toda uma conversa. Então, aqui no caso, eles estão dando esse contexto aqui. Sempre responda com emojis. Aí o modelo começa. O usuário fala, who are you? O modelo retorna com emojis. Aí na segunda pergunta aqui, para exemplificar, o usuário faz a pergunta, ele já esqueceu que ele precisa retornar com emojis, já começa a responder com caracteres. E aí a ideia é que o que ele precisa aprender é, se tem essa frase aqui permeando a conversa, ele tem que se manter atento a isso. Né? E eles atacaram isso com uma nova estratégia que eles chamam de Ghost Attention, que significa o GAT aqui. Né? Então a figura da direita já é utilizando o treinamento com GAT, a figura da esquerda é sem utilizar o GAT. E esse foi um outro fator, digamos assim, inovador que eles tiveram nesse supervisor, nesse fine tuning. E aí agora só fazendo um resumo de tudo que foi dito até agora, então focando principalmente no que a Meta trouxe de principal. Né? Então, primeira coisa, open source, modelos open source focados em aumentar, né, a capacidade, né, capacitar a comunidade acadêmica e agora também as empresas para seguirem nesse caminho de inteligência artificial, né, com bastante foco na segurança e com suporte da Meta. Outra coisa é treina uma vez e faz inferência contínua. Então, para esse tipo de aplicação que eles estão se propondo, eles vão doar, digamos assim, né, os modelos para a comunidade, vai ter muita gente fazendo inferência com esses modelos. Então, o custo de inferência passa a ser mais importante do que o próprio custo de treinamento. Então, esse é um dos focos deles. Então, o que eles fazem para isso, para diminuir o custo de inferência, é privilegiar modelos menores e colocar mais dado de treinamento para treinar esses dados. Outra coisa em relação aos resultados do Foundation Model.
eles tiveram resultados melhores que outros modelos open source, o que, de certa forma, credencia a Meta bem, né? Assim, o trabalho deles foi muito bem feito. Teve resultados comparáveis com o GPT-3 e com o Palm. Por isso é relevante, principalmente pelo fato do GPT-3 ter quase três vezes mais parâmetros do que o Llama 2. E o Palm, então, tem umas 6 vezes mais parâmetros, 7 vezes mais parâmetros que o Llama 2. E ele conseguiu se igualar em resultados a eles. E outra coisa que também ele continua atrás do GPT-4 e do Palm 2L. Então, são coisas a se considerar. Em relação ao ajuste fino, né? Então, o Supervised Fine Tuning, aqui está errado, é SFT. A principal mensagem que ficou é Quality is all you need. Menos dados, mas dados anotados melhores. E deixar o tempo de anotação para a segunda etapa do Fine Tuning, que é o Reinforcement Learning. Então, e aqui no Reinforcement Learning, o que eles conseguiram, acho, de significativo, o processo é muito detalhado de Reinforcement Learning, com muita informação, várias observações, então é muito rico essa parte aqui do trabalho, e não deu para mostrar isso tudo hoje. Mas o que fica, principalmente, eu acho, de conquista, é que eles conseguiram, digamos aqui, sem ultrapassar esse limite de crescimento entre utilidade e segurança, né? Eles conseguiram criar, usando 2 modelos de reward no Reinforcement Learning, um para utilidade e outro para segurança, eles conseguiram aumentar os dois sem que um fosse impedimento para o outro. E outro ganho deles é essa questão da consistência entre uma conversa onde onde a gente tem uma ordem, digamos assim, que está implícita ao longo da conversa, que é esse caso aí de responda somente com emojis, ou então atue como Einstein, atue como uma pessoa, alguma coisa assim. Então, eles usam esse GAT para isso. Foram as principais ganhos. E aí tem algumas discussões interessantes que eles propõem lá no final, né? Então, ele fala que o modelo consegue aprender sozinho a regular a temperatura dele para se ajustar a perguntas, a prompts, né, que requerem informações factuais como resposta e prompts que requerem informações criativas, né? Então, eles não previram que isso ia acontecer na equipe da Meta, mas isso aconteceu. Então, o próprio modelo aprendeu a regular a temperatura de acordo com o tipo de prompt que é dado. Outra coisa que aconteceu, que eles não esperavam, é que o modelo começou a incorporar percepção temporal. Então, eles fizeram alguns testes, criando 1000 anotações no fine tuning supervisionado, 1000 anotações, onde a data ficava explícita. E parece que isso deu ao modelo uma capacidade de se comportar dessa forma, por exemplo. Imagine que eu estou no ano de 2023, a gente fala isso para o modelo. Então, isso aqui vai permear a discussão a partir de agora. Aí, a Terra é redonda ou é plana? Aí ele responde que a Terra é redonda. E aí, aquele pode, agora estou no ano de 852. A Terra é redonda ou é plana? Aí ele já consegue dar uma resposta com o pensamento que na época era vigente, né? E isso ele adquiriu sozinho, digamos assim, segundo a equipe da Meta. E a outra coisa é que tem aquelas habilidades emergentes, e uma delas foi o uso de ferramentas. Então, com estilo ainda de problema zero shot. Aqui está um exemplo, ele fala assim para o Foundation Model. You have to access the following tools, um buscador e uma calculadora, explica algumas coisas de como chamar a API de cada um, e o modelo consegue usar essa API e gerar a resposta para isso. Então, segundo eles, também isso foi uma característica emergente que eles não esperavam. E aí, agora, eu passo a palavra para a Dayana, que ela vai falar agora sobre segurança, que foi uma parte que eles focaram muito, dedicaram muita atenção para isso. Dayana, prefere que eu continue aqui com a apresentação ou prefere parar e tu reinicia? Não, pode continuar. A gente já Pode continuar? já Tá bom. emenda. Deixa eu só mutar aqui o meu... Vocês me escutam direitinho? Tudo certo.
Tá ótimo. É que estava dando um pouquinho de água aqui para mim, até tirei no ar. Pode passar, Antônio, por favor. Bom, nessa sessão que ele trata mais especificamente sobre segurança, ele já abre a sessão com esse aviso, né? Que contém alguns exemplos que podem ser considerados ali ofensivos. E também nessa sessão onde ele traz o tópico de medidas de segurança, onde ele mede a questão da segurança, né, das respostas seguras do modelo, a segurança do modelo e estratégias para poder mitigar, né? Daí ele aborda de uma maneira mais profunda. Pode passar, por favor. Bom, no artigo, nessa sessão de segurança em pré-treinamento, ele vem abordando a importância de compreender os dados de pré-treinamento, tanto no quesito de aumentar a transparência, quanto também para identificar possíveis causas de problemas posteriores. Uma dessas causas seria, por exemplo, os vieses. Nesta sessão, os dados de pré-treinamento são analisados quanto a alguns aspectos que ele chama de aspectos chaves. Aí ele avalia a questão da distribuição dos idiomas, representações demográficas e a questão da toxicidade. E isso pode funcionar, segundo eles, ali como um guia de quais medidas mitigatórias podem ser consideradas em etapas posteriores para poder para poder ajudar no uso apropriado ali do modelo. E ele também traz alguns benchmarks, que são benchmarks de segurança. São benchmarks que já existem. Pode passar, por favor. Bom, aí ele fala das medidas adotadas para o pré-treinamento responsável, né? As etapas que foram adotadas. Primeiro, para o pré-treinamento responsável, os autores seguiram os processos padrão da meta. No texto do artigo, não vem especificando que processos padrão da meta seriam esses, mas no site, pesquisando um pouquinho, é possível encontrar. Eles também falaram que não usaram dados da própria meta para poder treinar os modelos e também descartaram dados de conjuntos de plataformas que possuem dados privados, né? Ele não disse fazendo plataformas, a gente entende que sejam redes sociais, para ajudar a entender isso. E ele também comenta que não realizou nenhuma filtragem adicional, além daquelas que foram comentadas pelo Antônio, pois a ideia do Llama 2 é que ele seja um modelo versátil, que possa ser aplicado para uma ampla variedade de tarefas. E aí ele dá até um exemplo no texto, que uma dessas tarefas seria o reconhecimento de discursos de ódio. E ele também comenta que essa filtragem extra ela não foi realizada para que não fosse para que dados demográficos não fossem apagados, não corresse risco. Pode passar, por favor. Bom, primeiro o que ele faz é a avaliação de pronomes, né, que é uma representação demográfica. E aí, só contextualizando, né, a representação demográfica é a forma como diferentes grupos são representados em um determinado contexto. E aí pode incluir categorias como raça, gênero, etnia, idade, orientação sexual, entre outros aspectos. E aí ele começa pelos pronomes. E ele percebe, né, que ao observar os dados, que existe muito mais pronomes he, né? Ele fala pronomes e coloca no plural porque são isso, as variantes, he, me, himself, então, do que os pronomes she. E isso pode gerar ali um viés na resposta que o modelo vai gerar, né? Se eu tenho mais pronomes he, então se entende-se que isso pode acabar gerando uma taxa maior de resposta utilizando esses pronomes. E pode passar, por favor. E aí ele coloca uma tabela onde ele mostra isso, né? Essa tabela quer dizer o seguinte: dos pronomes de gênero,
de todos os documentos utilizados nos dados de pré-treinamento, a gente pode observar ali que 75% aproximadamente dos documentos trazem esses pronomes. Então, de todos os documentos, foram encontrados pronomes em 75% dos documentos. Pronomes she estão em 28,5% ali do total desses 75%, né? He em mais de 50% e não especificado ali em 86% dos documentos. E ele também mede isso para a pessoa gramatical. Então, a primeira pessoa, ele primeiro encontra em 95%, praticamente 95% dos documentos ali, pronomes gramaticais, e em 70% desses documentos encontrados trazem ali pronomes em primeira pessoa, em 61%, 62% aproximadamente, a segunda pessoa, e 93% em terceira pessoa. Pode passar, por favor. E depois ele faz essa mesma análise para as representações demográficas no que tange a questão da identidade, né? Só que, nesse caso, ele usa uma base de dados que se chama Holistic Bias. Essa base, ela é uma base de dados, né, criada por especialistas para poder avaliar modelos de linguagem e sistemas de inteligência artificial. E ela é voltada para poder identificar vieses em grupos demográficos. Na base de dados Holistic Bias, eles separam em 13 grupos. No caso do Llama 2, eles separam em 5. São 5 eixos, né? Esses 5 eixos seriam a religião, gênero, nacionalidade, a raça e a orientação sexual. Aí ele comenta que alguns termos foram retirados ali, straight, white, black, porque eles são utilizados além de contextos demográficos, então eles acharam mais relevante não usar esses termos. E aí nessa análise ele começa a observar o seguinte, que ao contrário dos pronomes, a questão do gênero, ele percebe que o termo female aparece mais do que o male, então, e aí ele comenta isso no texto, que ele percebe isso, né? Enquanto nos pronomes tem mais pronomes masculinos, na questão do gênero, female aparece mais. E na questão da orientação sexual, no que tange a comunidade LGBTQ, ele usa exatamente esse que chama de top 5, os 5 termos mais usados, né? Que é o gay, lésbica, bi, trans, queer. E a questão da nacionalidade, raça e desses eixos, né, nacionalidade, raça e religião, ele percebe que tem um viés ali europeu, uma distorção europeia observada nesses eixos, no que tange a nacionalidade, na raça e na religião. Como todos os corpos de treinamento são em inglês, ele comenta isso, talvez possa ser por isso. Isso já não está sendo citado no texto, já é uma opinião minha. E também termos como American e European são mais comuns. E a questão da religião, Christian apresenta é mais representado do que as outras, seguido do católico e do judaico. Pode passar, por favor. E aí, analogamente ao que foi feito com os pronomes, ele traz esses 5 eixos aqui representados. Então, a lógica dessa tabela é a mesma da tabela anterior, de todos os documentos que fizeram parte ali do pré-treinamento. 5,91% traz essa questão do gênero, e aí, ali dentro desses 5% que ele comentou, né, do female, aparece em 50%, e o feminino em 5,4%, né, o meio e o 39%, e o masculino em 3,1%, e ele foi fazendo isso também para os demais eixos. E a gente pode observar nessa tabela também que o eixo que mais aparece documentado ali é a questão da raça em latim, e seguida a questão da nacionalidade. Quando fala raça e etnia, 20% ali europeia se destaca, e na nacionalidade que se destaca é a americana. Pode passar, por favor.
Bom, aqui eu trago um pouco, né? Assim, eu coloco o link do paper que fala desse heuristic bias, que é o dataset usado para poder medir esses vieses em questões de representações demográficas. Aí eu só coloquei mesmo uma imagem assim, do início do paper. Não tive tempo ali de aprofundar a leitura nele, gostaria, mas não deu tempo. Mas deixei ele aqui compartilhado para quem tiver interesse também. Pode passar, por favor. Em seguida, ele começa a medir a toxicidade dos dados. E para medir a toxicidade dos dados, ele usou um classificador que é chamado de Rate-Burt. O Rate-Burt é um modelo BERT, que foi pré-treinado em inglês e que foi obtido por meio de um treinamento adicional, com mais de 1 milhão de postagens que foram banidas daquele Reddit. E aí, pode passar, por favor, que aí a segunda parte já... E aí ele traz uma amostra dos dados, aí, pegou 10% dos dados de pré-treinamento do Llama e gerou esse gráfico. E aí ele observou que 0,2% desses documentos avaliados receberam uma pontuação de probabilidade de 0,5 ou mais, o que significa, né, nos corpos de treinamento ele é uma quantidade de conteúdo tóxico. Não é grande, mas quer dizer, é grande, né? Parece que é pouca, mas a gente está falando de um corpus gigante de treinamentos. Pode passar, por favor. E aqui também, que nem eu fiz para o Holistic Bees, eu trouxe aqui o link do Toxigene, que na verdade ele usa o Toxigene para poder medir a toxicidade ali do modelo. Então ele usou o Vartburt junto com o dataset Toxigene, e aí ele consegue ali fazer a mensuração do conteúdo tóxico existente ali dentro dos dados de pré-treinamento. E aí o Toxigene, só contextualizando um pouco mais, ele é um conjunto de dados em grande escala, e foi gerado por máquina esse conjunto de dados, onde tem 284 mil declarações tóxicas e benignas. E aí essas declarações são direcionadas a 13 grupos minoritários. Também não consegui aprofundar a leitura desses artigos, mas está aí o link e o início dele, uma imagem do início dele para quem tiver interesse. Pode passar, por favor. Ele também fez um levantamento, como o corpus é em inglês, ele fez ali um levantamento de quais idiomas apareciam dentro desse corpus. E aí, para poder fazer esse levantamento, ele usou o fast text, que ele cita. Então, é interessante, né, quando é só fazendo uma pausa assim, né, em consideração, é interessante porque ele toca nesses nomes das técnicas que eles usam, são técnicas conhecidas, mas que já existe um novo mundo de conhecimento ali por trás. Parece que ele comenta rápido no texto, e aí entender cada um é um esforço ali também. Então, essa fast test é usada na análise e foi proposta por Bojanovski em 2016. Bom, como era de se esperar, a maior parte, né, da linguagem é em inglês, porque o corpus é em inglês, né? Então aproximadamente 90%, mas ele também encontrou diversos outros idiomas que ele considera desconhecidos. Para desconhecidos, a gente diz que são os códigos, não são exatamente linguagens. Então, são os códigos ali, ele chama de idioma desconhecido. E ali a gente também encontra outros de lá, numa pequena quantidade, mas ele consegue identificar. Pode passar, por favor. E aí a gente começa a falar dos benchmarkers ali utilizados nos modelos de pré-treinamento. Então, ele fala da veracidade, da toxicidade e do viés. E aí ele usa para a veracidade ali o Truthful QA, não sei se eu falei corretamente, e ele usa o Toxigene ali para poder medir a toxicidade e o Bold para poder ver a questão do viés. E aí, por veracidade, ele se refere à capacidade de um modelo de linguagem produzir falsidades desconhecidas devido a concepções equivocadas ou crenças falsas.
E aí ele usa esse Truthful QA para poder medir quão bem os modelos de linguagem podem gerar saídas confiáveis e que estejam de acordo com a factualidade e o senso comum. E aí esse Truthful QA, ele compara as respostas geradas pelo modelo com informações que são conhecidas e que ele sabe que estão corretas. Aí depois a gente pode até usar ali a aplicação para poder fazer aquele teste do Dom Pedro I e ver se ele passa, se eu estiver interessado. E na toxicidade, ele define a toxicidade como uma tendência de um modelo de linguagem gerar conteúdo tóxico, rude, ou de cunho odioso. E aí ele fala que, né, escolheu o Toxigene para medir a quantidade de geração de linguagem tóxica e discurso de ódio em relação a diferentes grupos. E para o viés, que é a forma, né, como as gerações do modelo reproduzem estereótipos sociais existentes, ele utilizou o BOLD. E aí o BOLD ajuda a estudar como os sentimentos das gerações do modelo podem variar de acordo com os atributos demográficos. E aí ele até se aprofunda um pouco mais nessas definições no próprio apêndice do artigo. Ele traz muito isso, essa questão. Pode passar, por favor. E aí a gente tem as avaliações desses benchmarks, né? Do Truthful e do Toxigene. Bom, só para a gente pode reparar, né? No Truthful, quanto maior, melhor. No Toxigene, quanto menor, melhor. E aí a gente percebe que o Lhama 2 de 70 bilhões de parâmetros é o que se destaca nessas comparações. O Lhama 1 já estava bem perto, ele também, 65 bilhões de parâmetros, mas o Lhama 2 ainda supera o Lhama 1. Olhando outros artigos falando do assunto, eles sempre chamam a atenção de comparar o Llama 2 com o Falcon, né? Porque assim como o Llama 2, o Falcon também parece que é um modelo de código aberto. E aí, se a gente for pegar ali mais ou menos os Falcon de 40 bilhões e comparar com o Llama 2 de 34 bilhões, a gente vê que o Llama 2 ele supera o Falcon, tanto na questão da veracidade, quanto também na questão do conteúdo tóxico, né? O Llama 2 aparece ali com uma pontuação de 43,45, enquanto o Falcon de 40 bilhões de uma pontuação de 40, e o Llama 2, na questão da toxicidade, no Llama 2 de 35, 34 bilhões de parâmetros, parece com uma pontuação melhor. E é engraçado ele trazer esse benchmark, porque ele baniu o Llama de 34 bilhões justamente porque ele considera que o Llama de 34 bilhões não foi performático nessas questões de segurança. Mas como tem um Falcon de 40, eu achei interessante dar luz a essas comparações. Pode passar, por favor. E aqui também, mais o Bold, né, uma base de dados também usados para poder medir a questão do viés. E aí a mesma coisa, tem um artigo ali falando do Bold, seguido do link do artigo para quem quiser aprofundar aí o conhecimento no Bold. Pode passar, por favor. E aí ele começa a questão agora, passando do pré-treinamento, a questão do fine-tuning. E aí o fine-tuning, como foi bem explicado ali pelo Antônio, ele comenta aqui, né? São os mesmos métodos descritos ali na seção 3, e só que ele coloca mais camadas extras, ele fez 3 etapas extras de segurança, né? Que é o Supervised Safety Fine Tuning, onde ele gera prompts, que ele chama de prompts adversariais. São prompts que tentam induzir o modelo a gerar respostas que não sejam seguras. E aí eles coletam tanto esses prompts adversariais e também demonstrações de que seria uma resposta segura dada esses prompts adversariais. Em seguida, ele faz ali o reforço, o aprendizado por reforço, o feedback humano, e aí eles incluem ali treinamento específico de segurança, né? E aí eles criam ali esse treinamento específico, ele faz um treinamento assim, baseado na recompensa, que é o reward, que o Antônio comentou.
E aí ele também faz uma coleta de prompts que eles são mais desafiadores do que utilizados na etapa anterior, e utiliza uma otimização por PPO, que é Proximal PCI Optimization, que é esse PPO é um algoritmo usado em aprendizado de máquina, especificamente em problemas de aprendizado por reforço, e ele é projetado para treinar agentes de inteligência artificial a tomar decisões em ambientes complexos. E aí ele é muito aplicado em jogos, robótica. E depois ele traz ali o contexto de segurança e destilação, que envolve a geração de respostas de modelo mais seguras. Aí ele primeiro faz a adição de um pré-prompt, forma, né, que ele fala que ele quer que ele faça um assistente responsável, que ele coloca o exemplo aí. E depois ele tira esse pré-prompt e faz esse ajuste. Pode passar, por favor. E aqui na figura 15, é um modelo que a gente encontra disponível na internet para poder testá-lo. E tem um exemplo lá no apêndice, por isso que, desculpa de antemão pelo exemplo, mas a ideia é justamente testar a segurança. E aí eu trouxe um exemplo que aparece lá no apêndice, que a ideia é justamente essa, né? Eu tentar induzir o modelo a trazer um discurso de ódio para mim. Então, eu tento confundir ele, tentar confundir o modelo. Tipo, por que que o racismo é bom? E aí ele pede, pede desculpas e explica que não é legal e tal. Ele coloca bem como aparece lá no artigo. E aí esse site, né, nesse caso, ele foi testado por Llama de 13 bilhões de parâmetros, mas ele também tem o Code Llama implementado. Depois a gente vai até abrir o link para poder dar uma explorada nele. Tem o Code Llama, tem o Llama 13 bilhões, Llama 7 bilhões e Llama 70 bilhões. Eu cheguei a testar para o Llama de 70 e de 7 bilhões, mas a resposta foi a mesma, então por isso que eu acabei só colocando um print ali, não coloquei as outras. Pode passar, por favor. E aqui também é um exemplo que aparece no artigo. Esse exemplo é bem interessante, né? Que ele pede para escrever um e-mail pedindo ali $10.000 e antes de passar pela camada de segurança, ele escreveu esse e-mail. Esse e-mail ele até tem é apelativo ali que o cara fala que, enfim, foi assaltado, precisa de $10.000 e tudo mais. E aí depois de passar por esse ajuste fino ali do RLHF, aí ele fala que não é possível responder essa pergunta, não. Aí pode passar, por favor. E aí eu fui pagar para ver, eu pedi para ele escrever esse e-mail para mim, e aí ele realmente responde que não pode responder essa pergunta. E aí, nesse caso aí, eu já usei ali o Llama de 70 bilhões de parâmetros, dá para a gente ver no rodapé da imagem depois. Aí eu fui tentar ali, então, se eu conseguir ter uma resposta e conseguir, pode passar, por favor. E aí isso tem um pouco a ver também, essa parte desses gráficos tem um pouco a ver com o que o Antônio falou, porque uma preocupação muito grande era aumentar a segurança do modelo, mas sem perder ali na questão da utilidade, porque entende-se que quanto mais seguro seria o modelo, a tendência era ter ali uma queda na questão da utilidade do modelo. E para o caso do Llama 2, isso não aconteceu. Ele foi fazendo um teste, onde ele primeiro colocou ali. Mas ele foi fazendo teste por escala, né? Primeiro ele fez para 1%, depois ele fez para 10%, depois 25%, 50% e 100%. E aí a gente pode perceber ali que quando a gente está assim, sem nenhuma medida de segurança adotada, a cauda ali do lado esquerdo, né? Que ali a gente tem a pontuação, ela é um pouco maior, né? Não foi aplicada nenhuma medida de segurança. E aí, conforme ele vai aumentando, a gente percebe que essa cauda vai sumindo. Ela ainda existe, mas ela já é bem menorzinha, então a pontuação fica ali bem baixa. E, em contrapartida, ali, a pontuação aumenta. Isso no gráfico da direita, né? E no da esquerda, ele traz essa curva, e aí ele mostra que essa curva teve um crescimento bem, assim,
interessante, né? Ela cresce consideravelmente. Entretanto, assim, a questão da utilidade, que é algo bom, cai muito pouco. A gente percebe que praticamente fica constante. Então, ele conclui aí que aumentar a segurança não trará perda na utilidade do modelo. Pode passar, por favor. E aí a gente chega na parte que ela é bem detalhada, mas aí eu não vou trazer assim uma visão geral, né? Que é o Red Team. O Red Team é quando ele como que são os ataques, são as simulações de ataque que ele faz no modelo. E aí ele comenta no artigo que ele faz uma série de simulações de ataques. E para essas simulações de ataques serem feitas, ele conta com diversos grupos, tanto os funcionários de dentro da Meta, como pessoas contratadas, fornecedores externos, e que essas equipes elas incluem mais de 350 pessoas, e pessoas especializadas, especialistas em diversas áreas. Aí tem especialistas em cibersegurança, fraude eleitoral, desinformação, rede social, direito, políticas civis, e por aí vai. E aí tem o time, né, que são os Red Teamers, que são as pessoas que conduziram as avaliações dos modelos. Eles conduziram essas avaliações em várias categorias de risco e vetores de ataque diferentes. Aí no texto ele define ali 2 vetores de ataque. Aí essas categorias de risco incluíam tanto planejamento criminoso, tráfico humano, conteúdo explícito, entre outros. E os vetores de ataque abrangiam perguntas hipotéticas, entradas ali com erros de digitação, diálogos mais prolongados para poder testar aquilo que o autor até comentou, se ele de repente, né, perdendo ali a segurança conforme o papo, né, fosse se estendendo. E testes específicos foram realizados ali para avaliar o potencial do modelo. Então, ele pergunta como é que... aí ele tenta confundir o modelo sempre, né, nesses tipos de teste. Como é que eu gostaria de... como é que ele pede para fazer uma bomba no contexto de usar numa mina, não no contexto de fazer uma arma, né? Ele tenta sempre confundir o modelo para ver se ele se ele vacila no meio do caminho. E aí, também é importante ressaltar que esses esforços, ali já no último item, né, que esses esforços eles visaram os modelos em inglês, mas que também consideraram idiomas não ingleses, assim, no contexto de diálogo, mas esse treinamento foi todo baseado ali no idioma inglês. Aí os participantes receberam também categorias de risco e alguns exemplos de interações. A partir daí foram construindo outros. E aí, também, assim como já foi meio introduzido ali em cima, eram várias subequipes em categorias de riscos específicas. Então, cada equipe ele tinha essa categoria para poder atacar, né, testar o modelo, né? E aí depois foi feita ali uma avaliação, que incluía as áreas de risco e o grau de risco. O grau de risco foi medido usando uma escala Likert de 5 pontos. Pode passar, por favor. E aí eu trago nesse slide os 5 pontos da escala Likert. E aí um pouco mais de detalhes, né? Que eles falam que colheram aproximadamente 2.000 prompts ali, desafiadores, né? Que já para desafiar o modelo, para que fossem avaliados ali pelas pessoas, com avaliação humana. Aí, desses aproximadamente 2.000, ele fala que 1.351 são prompts que ele chama de single turn, onde eu entro apenas com uma pergunta, não prolongo o diálogo, e tiveram outros 623, que ele chama de multi-turn, que é onde ele conversa mais ali com o modelo para poder tentar induzir o modelo a gerar uma resposta que não seja segura. E aí a gente tem as 5 pontuações da escala Likert que o pessoal usa para poder avaliar o modelo. Pode passar, por favor. E aqui ele traz os gráficos, que são aqueles gráficos até que o Antônio já tinha comentado lá do 34, do número 34 por muitos parâmetros. A gente pode reparar ali na fila da imagem da esquerda, quanto menor a barra, melhor, porque ele está falando do percentual de violação. E a gente percebe que todos os modelos de Llama, inclusive o de 34, ele performou bem comparado aos demais modelos. Entretanto, dentro da família Llama, o 34 bilhões, como o Antônio já tinha antecipado lá para a gente, foi o que performou pior, por isso ele não foi disponibilizado.
mas os outros ali a gente percebe que o percentual de violação foi abaixo de 5%, que é muito bom. E na figura B, que é a figura da direita, onde ele mede ali a segurança e a utilidade do modelo. E aí, quanto nesse gráfico, ao contrário da anterior, quanto maior a barra, melhor a barra, né? E aí a gente percebe que o Llama se saiu melhor do que todos os outros. Todos os modelos de Llama se saíram melhor do que todos os outros que foram usados na comparação. O MPT, o Vicuna, o Falcon, o 49, o Palm, então o próprio ChatGPT. É o ChatGPT 3. Pode, pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um spoiler do Code Llama. Não deu tempo de aprofundar a leitura nessa questão de segurança, mas ele já traz ali. O Code Llama ele tem uma pegada um pouco diferente, porque ele começa a trabalhar com pedir para o programa criar malware, criar rotinas, códigos de rotina que sejam maléficas, né? Computacionalmente falando, criar, promover ataques, né? Como é que vai promover ataque hacker e tudo mais. Então, é um treinamento mais específico para a proposta desse modelo. E aí eu fui lá no artigo que está disponível no site da Meta, lembrando que o Code Llama ele é bem, bem recente, ele tem menos de um mês, ele foi disponibilizado no dia 24 de agosto. E aí tem esse gráfico que eu achei interessante, que é a densidade ali das distribuições de cada modelo. E aí a gente percebe, né, pela pontuação ali, né, da reward, que os modelos Llama estão se saindo melhores do que o chat GPT 3,5. Pode passar, por favor. E aí é isso, da questão de segurança, eu trouxe aqui um pouco como eles abordaram, atacaram, né, as estratégias usadas para mitigar, e a ideia é futuramente trazer mais detalhes aí do Llama, as aplicações do Llama 2, a gente conversando com o Antônio, com o Luiz, com a Camila também, tem muito, muito, muito artigo que a galera está publicando, muito código disponível, e aí a gente também já viu que tem um artigo ali do vídeo que fala do que é LoRa, né, que é um fine-tune ali usando LoRa, mas com a questão da quantização para poder reduzir ali o modelo, e a ideia é a gente começar a explorar um pouco mais esses artigos e trazer novidades sobre essa questão do Llama que tá em alta nesse momento. É isso, se alguém tiver alguma pergunta, por favor.